Bom, em 2026, o que eu faria se eu tivesse 50 mil reais para investir? O que eu faria hoje em 2026? E é nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que eu separo nas porcentagens que eu acho ideal para mim para começar a investir. Como eu começaria e como que eu procuraria? Existem sites, diversos sites aí na internet que a gente pode acompanhar, mas eu tenho alguns sites preferidos aqui que eu gosto de seguir e acompanhar esses títulos, beleza? Então vamos lá para o computador explicar para vocês como que eu faria esses investimentos hoje, beleza? Vamos lá. Beleza? Tá abrindo o site aqui, então beleza, ó. Tô aqui no site do Tesouro Direto. Por que esse site é importante? Primeiro, antes da gente começar a investir e pensar em rentabilidade, que é uma parte mais importante que a gente acha que antes da rentabilidade a gente tem que pensar na segurança. Então o Tesouro Direto é um dos passos que particularmente eu gosto de procurar. E o Tesouro Direto, ele te dá uma base para sua reserva de emergência. Então é importante a gente criar uma nossa reserva de emergência para a gente começar a pensar em segurança. Então, olhando aqui, vamos lá, eu vou abrir a calculadora. Então eu gosto de trabalhar com 50 mil reais. Se eu tivesse hoje para investir, eu separaria entre 40% desse valor, 30, 15, 15. Eu vou explicar durante o vídeo como que funciona. 40% seria o valor para reserva de emergência antes mesmo da gente pensar na rentabilidade, beleza? Então é isso, 50 mil reais hoje. Vamos lá, como que daria, qual o valor a gente teria hoje para começar a investir na nossa reserva de emergência? Olha, vemos lá o valor de 20 mil reais. 20 mil reais eu acho que é um valor bacana para a gente começar com a nossa reserva de emergência e nada melhor da gente começar com, claro, o Tesouro Direto. Beleza? Vou minimizar aqui, vou entrar aqui nos produtos. Esses produtos aqui, existe diversos produtos que a reserva, que o Tesouro Direto eles disponibiliza. Tesouro Selic, IPCA+, Educa+, cada um tem o seu objetivo. Pode ver que aqui ó, tem até uma classificação e tem até uma descrição aqui, ideal para a reserva de emergência. Então, rentabilidade sempre acima da inflação, o IPCA+, é bacana. IPCA+, no meu caso, eu acredito que grande parte desse investimento é de médio e longo prazo para você investir no IPCA+, para você ter um rendimento bacana, de 6 anos para cima, é isso. O Selic pode ser que você invista entre 4 a 6 anos no máximo ali para sua reserva de emergência. E a reserva de emergência, quem não sabe o que é, tem um vídeos aqui que eu coloco, que eu já postei. Se alguém quiser também ver esses vídeos, eu vou deixar aqui no link, beleza? Então, vamos começar aqui com a Selic, né, que é a base de um índice importante. Aqui é a descrição desse site, você vê aqui, se alguém quiser dar uma olhada, também tem um link aqui abaixo, mas é fácil de procurar. Então, a gente olha em simuladores para vocês terem uma noção. Para quem está começando agora, a gente pode colocar meu título ideal. Aqui vai fazer algumas perguntas: proteção contra a inflação, reserva de emergência, casa ou carro. Como a gente está procurando reserva de emergência, a gente tem que investir 20 mil reais. Então, entre 3 a 9 anos, a média que eu investiria esses 20 mil reais. Então, deu aqui para nós o melhor título para começar, o Tesouro Selic 2031, tá? Então, é um tesouro interessante. Investir agora. Colocando aqui, a gente vai fazer... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Não é aqui, não. Simuladores, meu título ideal, volta de novo. Reserva de emergência, 9 anos. Vai calcular os rendimentos e aqui, ó, investir agora é aqui, ó. Aquele ponto. Então, não foi. Espera aí. Simuladores, calculadoras avançadas. Vamos colocar aqui calculadoras avançadas. Não sei porque que não foi, mas vamos lá. Então é isso aqui, ó. Tesouro Selic já vai estar o ano do título, 2031. Então seria 5 anos, 2026 a 2031,
seria 5 anos de investimentos, desse investimento. Então a gente vai colocar o valor aqui do investidor, do investimento. Seria os 20 mil reais. Então, de 50 mil a gente tirou 20 mil para reserva de emergência. Aqui, claro, 10% ao ano. Hoje a Selic está em média 14, 15. Então vamos colocar 12 só para dar 1% ao ano, para não ficar. Aí tem as taxas também, as taxas financeiras, essas taxas que as instituições cobram, geralmente é 0,7, depende da, da corretora ou do banco que você for investir. A gente começa a pôr aqui 0,7, vou colocar 0,7, tá bom? Um minutinho, 0,7. 0,7 seria 0,7, que vai dar 70, 0,07, beleza? Isso aqui é opcional, resgate, porque se a gente está investindo é importante a gente guardar esse dinheiro e deixar lá. A data do resgate aqui é antecipado, então a gente vai calcular mais ou menos quanto que a gente renderia. Então a gente, dias corridos, 1.713, tá tudo aqui, valor investido, lá, rentabilidade bruta ao ano, tal. No final, aqui ó, a gente receberia em 2031 31 mil reais. Então, de 20 mil reais, a gente teria 31 mil reais. Então, a gente faz menos 31.665. Deu 11 mil reais. 11.665. Se a gente dividir, seria 72 meses, que seria, se 60 meses é 5 anos, então a gente aumenta 72 meses. Ó, 162 reais praticamente ali. Seria todos os meses a gente aplicando. Se a gente não tivesse esses 20 mil reais hoje, claro que pode variar esse valor, porque a gente sabe que o mercado ele é muito volátil. Muitas das vezes a gente precisa resgatar, às vezes a gente pode aportar. Isso eu estou colocando se eu tivesse 20 mil reais só para colocar ali e não começar a aportar mais valores no mês, beleza? Então isso começaria com isso. No final de 2031 a gente ganha 31 mil reais, 11 mil reais, desculpa, um pouco mais de 11 mil reais. Isso seria um valor que a gente ia conseguir, beleza? Então, seguinte, agora vamos entrar aqui numa parte importante. Se a gente tá com 50 mil reais, a gente vai fazer as continhas aqui. Menos 20 mil, a gente ficou com 30 mil reais, beleza? 30 mil reais seria o valor que a gente vai ter que gastar com 30% em uma renda fixa. O que é uma renda fixa? Vamos entrar aqui num site bacana aqui. Esse site, eu tô com a versão free, mas sem a versão paga. Eu já tive a versão paga. Hoje eu não estou usando a versão paga para fazer esse vídeo. Renda fixa. Esse site é muito interessante, que a gente consegue acompanhar quase em tempo real, praticamente em tempo real, todos esses tipos de investimento, desde criptomoedas, ações, renda fixa, fundo imobiliário. Então, o segundo investimento que eu faria hoje seria investimento para renda fixa. Aqui embaixo, renda fixa, se a gente clicar aqui, você vai ver diversos títulos de renda fixa. Hoje é importante a gente começar a entender o que é renda fixa, porque renda fixa ela vai te dar um pouquinho a mais que o Tesouro Direto, que é a nossa reserva de emergência para poder a gente resgatar ou investir cada vez mais o nosso dinheiro. Então, a gente tem um valor de 50 mil reais
Se a gente for pegar 30%, a gente investiria 15 mil reais em renda fixa. Um valor bacana, eu acho, que daria para nós um investimento muito interessante. Então, diversos bancos, diversas empresas aqui, a gente consegue acompanhar. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente tem que entender que cada empresa tem o seu objetivo. E você vê que existe também os prazos, ó, 2031, 32, 28, prazo para resgate. E o valor mínimo para investimento, entende? Aqui, na renda fixa, a gente ia conseguir ter essa ideia de investimento. A gente também, ó, 116% do CDI, que é um índice importante. Ó, CDB desse banco aqui é protegido pelo FGC. Aqui é um CRI, também é outro CRI aqui, não tem FGC, os CRI, mas é um site que muito bacana, eu recomendo esse site Investidor 10. Então, várias empresas aqui. Vamos lá, vamos escolher uma aqui interessante. Eu acredito que uma das partes interessantes numa renda fixa é você investir em um setor financeiro ou de energia, setor que sempre as pessoas precisam desses setores. Então vamos lá. Vamos escolher uma aqui para não ficar muito longo esse vídeo. A gente também pode buscar aqui, ó, pelo nome, pelo ativo da empresa, entendeu? Muito legal. Então é aqui, ó, vamos escolher uma aqui de primeira para não ficar tão longo. É uma empresa aqui, tinha visto ela ontem. Vamos lá. É um banco, vamos lá. Vamos escolher esse aqui embaixo. É um banco bem conhecido, as pessoas acho que já ouviram falar. Tô tentando achar ele aqui, peraí. Ele estava na primeira página, mas não achei ainda. Mas, vou tentar colocar aqui. Um banco aqui. Se a gente coloca Santander, vai aparecer diversos nomes aqui. Santander. Pesquisa. A gente consegue fazer. Tá vendo? Mas não puxou o que eu queria. Puxou fundos. Gente. Vou ter que voltar aqui pra gente escolher aqui uma aleatória aqui, só pra gente entender como que eu diversificaria meu investimento. Vamos ver aqui. Tem uns bancos aqui que dificilmente... Ó, esse aqui, ó. Bacana. Pré-fixado. BTG Pactual é um banco interessante pra gente começar. O resgate é 2028. Eu acho que é curto esse resgate, esse vencimento, e deveria ser um pouco maior, até 2030 pelo menos. Deixa eu ver aqui. Gente, isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? É só uma simulação para vocês saber como a gente conseguiria investir o nosso dinheiro em uma renda fixa. Ó, Sisbank. Ó, Sisbank tá legal aqui, só que é R$ 100, achei pouco. A gente tem que ficar procurando aqui, minerando, porque é importante a gente... Vamos voltar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Cicobi, vamos pegar esse Cicobi. Não, muito alto. Cicobi é muito alto. Vamos pegar aqui, ó. 2032, esse aqui, ó. BTG, vamos ver detalhes. Por exemplo,
tem que investir 15 mil reais no BTG. O valor mínimo para esse investimento é 500 reais. Então, aqui mostra as comparações de PCA mais do CDB e esse investimento. Viu que ele está acima desses dois investimentos, que é um desses dados aqui. Vamos lá, coberto, Prestes, ele deixa todas essas informações, tem isento de imposto, se não é. Beleza, aqui ó, então 72 meses, o rendimento bruto é esse, os encargos é esse. Então o valor mínimo, gente, aqui ó, simulação de investimento, 15 mil reais. Hoje, com os encargos, com tudo que se você investir durante 72 meses, que dá 6 anos, a gente vai lembrar que são 15 mil reais que você investiu e no final você teve 17 mil reais, quase 18 mil reais nesses últimos 6 anos. Então a gente divide por 72, eu gosto de fazer isso para ter uma previsão de quanto que eu investiria no mês, praticamente. 250 reais, tá vendo? Então você ganhou 18 mil reais em 6 anos investindo, deixando lá o dinheiro parado, deixando o dinheiro investido aqui nesse valor. Entende? Então, 50 mil vezes dividido vezes o valor que a gente quer. Olha, 15 mil. Valor de 50 mil. Então aqui, beleza. Pronto, já foi. Então, foram os 20 mil menos os 15 mil. E ficou 15 mil reais. Esses 15 mil reais para a gente gastar, a gente vai dividir ele por 2, porque é o valor de 15%, como eu falei. Então é 40, como eu falei, é 40, 30, 15, 15. Então, os próximos investimentos que eu ia investir seria em um fundo imobiliário. Fundo imobiliário seria um fundo logístico que eu investiria nesse mesmo site, olharia aqui e colocaria nesses papéis aqui. Um fundo que eu gosto de investir é esse. Eu tenho o valor investido nesse fundo logístico, galpões. Esse também, acho legal, bacana, rendeu alguns meses aí esse valor. Mas vamos lá, para não ficar muito longo esse vídeo, vamos mais uma vez investir aqui. Fundo imobiliário. Colocaria aqui, ó. Hoje ele está 89 mil. Você vê um gráfico aqui, né? Dos meses que estão passando. Mas colocaria nesse fundo mesmo. Então, aqui, ó. R$ 7.500 investido nesse fundo. Desculpa. Vendo? Quantos anos? 5 anos. Você viu que esse fundo, ele vai te render isso aqui, ó. Ele não seria um fundo muito interessante hoje. Claro que isso vai variar também. Fundo imobiliário, como é um risco maior, a rentabilidade é maior também. Tudo que é de maior risco, maior é a rentabilidade, mas também maior prejuízo. Então, geralmente, esses 15% que eu ponho em fundos de investimento, que é os FII, e depois em ações, que é o último passo que eu ficaria, as pessoas gostam de investir, também deixaria eles nessa porcentagem de 15%, porque é importante a gente entender que ações e esses fundos são perigosos se a gente não souber administrar. Por isso que 20 mil guardado ali, que seria os 40% no Tesouro Direto, para algum um eventual problema, eu deixaria, seria uma margem boa para trabalhar, no meu caso. E os
CDBs, que seria a renda fixa, eu colocaria esses 15 mil também para me proteger ali. Eu poderia sacar, claro, mas não ia perder tanto como perderia nos fundos imobiliários. Colocaria 7.500, os outros 7.500 colocaria também em ações. Uma ação interessante. A Petrobras, hoje, claro, com essa guerra, com esses problemas aí, tá variando muito. Mas uma das ações importantes que eu acho que seria o Itaú, claro. Banco do Brasil. Vamos entrar aqui. O Itaú. Vamos ver aqui o que me oferece. Seriam 7.500 no Itaú. Vamos lá. Aqui mostra diversos gráficos. Você vê, esse site é bem completo. Investiria no Itaú. Hoje, se eu colocasse 7.500, eu colocaria também, vamos colocar em 5 anos. 7.500 seria 17 mil reais. Mais uma vez, 7.500 menos 17 mil. Vamos arredondar 17 mil reais. 9.500 reais. Em 5 anos, como se eu tivesse colocado mês a mês, eu colocaria 158 reais. Mas como eu tenho esses 7.500 reais aqui nesse investimento, isso me traria uma base de quanto eu teria uns 5 anos ou quanto eu teria que investir todo mês esses 158 reais nos 5 anos para ter esses 17 mil. Claro que isso pode variar, isso pode ser maior que 17 ou menor que 17. Que era isso que eu faria. Pessoal, isso é um vídeo mais para simulação, não é uma recomendação, mas eu trabalho dessa forma. A única coisa que eu ia mudar também no final das ações, eu poderia colocar um fundo de investimento, mas um fundo de um ativo mais arrojado, claro, substituiria as ações para um fundo mais arrojado, um fundo, aqueles fundos que tem diversificações. Tem muitos fundos aí é, que, que te dá bastante retorno, mas também tem que tomar cuidado com os prejuízos. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo para vocês entender como é que funciona a base para investir. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.